Dando início à mesa redonda A Escravidão e o Mackenzie, nós gostaríamos de convidar o coordenador do curso de Pedagogia, professor Dr. Ítalo Francisco Curcio, que fará a moderação dos trabalhos. E convidamos os palestrantes, professor Dr. Marcel Mendes, diretor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia. O reverendo Dr. Valdinei Aparecido Ferreira, pastor titular da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. E convidamos para se juntar a eles novamente o professor José Roberto Alves Loyola. Passamos a condução dos trabalhos ao professor Dr. Ítalo Francisco Curcio. Bom dia a todos, bom dia a todas. Com alegria, cumprimentar cada um dos nossos queridos e queridas aqui presentes nesta manhã e dar continuidade ao nosso simpósio que se iniciou às 9 horas desta manhã com uma brilhante palestra do nosso querido historiador, reverendo Dr. Alderi, e em seguida nós tivemos também outra brilhante exposição e uma brilhante palestra com um paper muito rico do nosso querido irmão, pastor, mestre José Roberto Alves Loyola, sem deixar de considerar a nossa apresentação pelo nosso digníssimo diretor, Dr. Marcel Mendes, nosso querido irmão também, que fez a abertura juntamente com a palavra do nosso capelão. Então tivemos aí já uma sequência de pronunciamentos, todos eles muito enriquecedores, com temas que nos fortaleceram certamente e nos enchem de ânimo para prosseguirmos durante todo este dia com apresentações seguramente brilhantes e sem distinção. Eu quero fazer aqui uma breve reflexão com os nossos queridos presentes sobre o tema desta mesa. A mesa é a escravidão e o Mackenzie. Eu gosto muito de tocar na história da nossa instituição, isso me faz bem, me deixa muito à vontade e feliz, por conta de mais de 40 anos que eu trabalho aqui nessa instituição, que me acolheu desde jovem, recém-formado, e hoje já avô, com a família toda tendo estudado aqui e ainda estudando. A minha filha mais velha está concluindo o doutorado em Direito. Então, é a minha casa também, não é? Onde eu me sinto muito bem. Então, me faz bem participar dessa história, por isso que eu me ocupo dela. E, nesse contexto, eu não posso deixar de falar das nossas raízes presbiterianas, porque o Mackenzie nasceu a partir de uma missão presbiteriana que chegou aqui ao Brasil, na segunda metade do século XIX, e essa realidade fantástica e complicada que os missionários norte-americanos encontraram aqui no Brasil. Chegando aqui em 1859, imagina o que é que nós estamos passando. Dali a 5 anos começaria a Guerra do Paraguai, 1864. Eles vivenciaram a Guerra do Paraguai inteirinha, que foi até 1870, ano de fundação dessa instituição. Paralelamente a esta realidade complicada que a nação brasileira estava vivendo, nós temos o tema de hoje, a escravidão, toda ela já sendo discutida, muita gente favorável a ela ainda, e outros que se já opunham naquela época, e nesse contexto todo chega a missão presbiteriana. Então, nós não podemos falar da história do Brasil sem mencionar o presbiterianismo. Eu me sinto muito desconfortável quando se comentam fatos da nossa história nacional e não se comenta da participação do presbiterianismo.
E eu, particularmente, como coordenador do curso de pedagogia, formador de professores há muito tempo nessa instituição, estudando esse tema, me incomoda ainda muito mais ouvir falar da história da educação brasileira e não mencionar o presbiterianismo. A história da educação brasileira passa obrigatoriamente pelo presbiterianismo. Então, eu vou usar a expressão porque não existe outra, mas é um orgulho santo, se é que a gente pode usar essa expressão, de ser mackenzista, de participar dessa instituição que faz parte da história do Brasil em diversas áreas da sociedade, em diversas linhas da sociedade. E hoje, particularmente, falar da escravidão e o Mackenzie é mais um momento para mim, certamente, de muita alegria e muita satisfação. Estamos aqui com dois ilustres palestrantes que certamente também nos deixarão muito à vontade e muito felizes. E eu fico muito agradecido pela comissão organizadora do nosso evento por ter me designado esta função de moderar esta mesa tão importante. Eu tenho aqui à minha esquerda o nosso diretor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, nosso ex-vice-reitor por 2 vezes, ex-diretor da nossa Escola de Engenharia, ex-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura, portanto, uma pessoa também com quase 50 anos de Mackenzie. E para mim é um orgulho apresentar o doutor Marcel Mendes, que é doutor em Ciências, História Social e mestre em Educação, Arte e História da Cultura. Ele é professor da Escola de Engenharia, foi professor da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie por mais de 3 décadas e seu diretor ao longo de 10 anos, não consecutivos. Ele foi vice-reitor, como eu disse há pouco, da mesma universidade por 4 mandatos. Eu falei 2, eu errei, são 4, olha aí. Atualmente, exerce o cargo de diretor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem longa experiência em educação superior, atuando como docente e pesquisador nos seguintes campos de conhecimento: história cultural, história da ciência e tecnologia no Brasil, história da educação no Brasil e história do protestantismo no Brasil. É pesquisador do Núcleo de Estudos do Protestantismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Seja bem-vindo à mesa, doutor Marcel Mendes. Muito obrigado. Apresento com muita alegria também o nosso querido reverendo doutor Valdinei Aparecido Ferreira. Ele que é teólogo e sociólogo, doutor em sociologia pela Universidade de São Paulo, pastor titular da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, autor de diversos livros, dentre os quais se destaca O Protestantismo e Modernidade no Brasil, da Utopia à Nostalgia, e atua nos campos da sociologia da religião, filosofia, dos valores e teologia pública. E destaco aqui, nesse currículo, que ele é o meu pastor da minha igreja. Então, para mim é uma alegria dobrada. Seja bem-vindo, reverendo Valdinei, e para nós é uma honra e uma alegria tê-lo conosco. E continuamos na mesa com a presença do nosso palestrante anterior, o pastor mestre José Roberto Alves Loyola, continuará conosco aqui na mesa e posteriormente estará disponível também para responder as perguntas. Os nossos palestrantes terão 30 minutos para expor a sua mensagem e, posteriormente, teremos as perguntas que forem enviadas pelos nossos ouvintes, pelos nossos colegas aqui presentes. Eu começo, então, pela apresentação do reverendo doutor Valdinei Aparecido Ferreira. Quero fazer o registro do meu agradecimento ao convite para estar aqui nessa manhã, nesse simpósio. Fico muito honrado e feliz em estar com o presbítero Ítalo, com o doutor Marcel também. E é muito significativo para mim a participação nesse evento e o tema. Tenho a honra de ser pastor e servir na Igreja
do reverendo Eduardo Carlos Pereira, que será tema da minha exposição, e também a razão de estar aqui em substituição ao reverendo Gerson Lacerda, que também foi pastor na primeira igreja, historiador, e quem faria essa exposição, mas infelizmente por motivos de saúde se ausentou, e eu me sinto também honrado em poder dar continuidade ao trabalho do reverendo Gerson, um colega querido e muito estimado. Faria a exposição sobre o reverendo Eduardo Carlos Pereira e vou seguir o texto dele e, ao final, fazer alguma contextualização sobre a obra e sobre a compreensão do reverendo Eduardo exposta nesse texto, a religião cristã e suas relações com a escravidão. Gostaria de começar fazendo uma breve menção à vida do reverendo Eduardo, ou seja, a sua história. Ele nasceu em 1855, exatamente no dia 8 de novembro, portanto, a data de hoje também tem esse significado especial. Eduardo Carlos Pereira de Magalhães nasceu em Caldas, Minas Gerais. Seu pai era farmacêutico, sua mãe professora. Ele foi alfabetizado pela mãe, teve a oportunidade de estudar latim e francês com professores que foram enviados para Caldas pelo imperador Dom Pedro II. Ele desejava estudar direito, veio aqui para São Paulo com esse propósito, estabeleceu-se em São Paulo, na verdade, com 19 anos, no ano de 1874. Antes, porém, ele passou em Campinas algum tempo e lá ele teve contato com o reverendo George Morton e foi recomendado pelo reverendo Morton para o reverendo Chamberlain, pastor da primeira igreja presbiteriana de São Paulo. O reverendo Eduardo fez a sua pública profissão de fé no ano de 1875, sendo o reverendo Chamberlain seu pastor, e já trabalhava nessa época na escola americana e também no colégio Ipiranga. O reverendo Eduardo, além da sua obra religiosa, ele será também muito conhecido como gramático, autor de 2 gramáticas famosas e outras obras nessa área, mas cito a Gramática Expositiva e Questões de Filologia, escrita em 1907, e a Gramática Histórica, de 1916. O reverendo Chamberlain discerniu a vocação, o talento do jovem Eduardo e o encorajou a deixar o curso de Direito e a buscar a formação para dedicar-se ao ministério pastoral. Sob a tutoria do reverendo Chamberlain, ele teve aulas também com o reverendo John Howell, pastor colaborador da primeira igreja, e eles foram os orientadores teológicos do reverendo Eduardo Carlos Pereira. Ele casou-se em 1888 com a jovem Luísa Pereira de Magalhães, de nacionalidade suíça, professora também da escola americana. No dia 1º de setembro de 1880, ele foi licenciado ao ministério pastoral pelo presbitério do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo. Ele assumiu o pastorado da igreja de Lorena, mas com um campo que abrangia as cidades de Cruzeiro, Guaratinguetá, Cachoeira, Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, todas, e se estendia até Resende, no Rio de Janeiro. Em 1882, depois de ordenado, foi-lhe designado pelo presbitério de Rio Claro o campo de Campanha, também com o pastorado das cidades vizinhas. Ainda em Campanha, ele lançou a Revista de Missões Nacionais, com o objetivo de incentivar as igrejas brasileiras a tornarem a evangelização autossustentável, a evangelização do Brasil. Seu espírito nacionalista revelou-se muito cedo e encontrou eco na liderança da primeira igreja presbiteriana de São Paulo, pois eles o elegeram como pastor titular no ano de 1888. O reverendo Eduardo permaneceria no pastorado da primeira igreja até 1923, ano em que faleceu. O texto que será objeto da nossa exposição
pertence a uma iniciativa do reverendo Eduardo, denominada de Sociedade Brasileira de Tratados Evangélicos, fundada em 1883, cujo propósito principal era incentivar os pastores brasileiros a que escrevessem. Os textos utilizados, tanto na evangelização quanto na edificação da igreja, eram, em geral, materiais traduzidos para o português. O opúsculo A Religião Cristã e Suas Relações com a Escravidão foi publicado em 1886, ou seja, 3 anos depois da fundação da referida sociedade, e é o de número 8 dessa sociedade. Quais são os outros títulos que foram publicados por essa sociedade, sob a autoria do reverendo Eduardo? Ele escreveu O Culto dos Santos, O Único Advogado dos Pecadores, Um Brado de Alarme, Trabalho e Economia, a Felicidade de Deus, Pai Nosso que estás nos céus, A Bem-aventurada Virgem Maria, A Língua e Vem e Vê, que é a última obra. Bom, nós vamos nos ater, então, ao texto A Religião Cristã e Suas Relações com a Escravidão. Vou começar por uma análise da estrutura e conteúdo dessa obra. O livro está estruturado da seguinte forma: o primeiro capítulo, uma cena da escravidão. O segundo capítulo trata da exposição da escravidão perante o Antigo Testamento. O terceiro, o Novo Testamento perante a escravidão. O quarto não tem um título, mas é uma espécie de síntese dos argumentos apresentados nos capítulos anteriores. O quinto capítulo é uma apresentação intitulada O Púlpito em Face da Escravidão. E o sexto intitula-se O Crente e a Escravidão. Proponho a análise dessa obra a partir dos seguintes tópicos. Primeiro, nessa obra se evidencia o pregador e o escritor. Esse é o primeiro destaque que faço para vocês na análise da obra, e esse destaque diz respeito à natureza homilética desse texto, ou seja, um texto com todo jeito de pregação. Esses sinais são muito claros, mas além dos sinais do pregador, também nós temos os sinais do escritor, do homem conhecedor e amante da literatura. Começando pela homilética, então, o livro possui a estrutura de um sermão. Há uma introdução, há uma exposição dos textos bíblicos, a interpretação dos textos bíblicos, seguida de uma contundente aplicação à vida dos crentes, ou seja, uma resposta à palavra de Deus que foi proclamada. É muito interessante notar que características de uma boa palestra, mencionadas, por exemplo, no TED Talks, né, que são as palestras famosas que são feitas e circulam na internet, essas características estão presentes logo na introdução do livro do reverendo Eduardo Carlos Pereira. Esses manuais do TED Talks mencionam, por exemplo, que boas palestras são aquelas que cativam os ouvintes porque criam representações mentais com experiências multissensoriais. Peço licença a vocês para fazer a leitura de um pequeno trecho, logo do primeiro capítulo, em que esse conceito de propiciar ao leitor ou ao ouvinte de uma palestra uma experiência multissensorial fica muito claro. Abro aspas, escreve o reverendo Eduardo: lembro-me que no dia seguinte, ou dias depois, achei o quarto aberto e entrei. Ó miséria! Ali estava pendurado um instrumento horrendo, um pau curto de 1 centímetro de diâmetro, mais ou menos, servia de cabo a algumas correias de couro cru, finas e duras, todas ensanguentadas nas extremidades e salpicadas no resto. Saí. O dia era esplêndido, e os sorrisos de um céu azul varreriam, por certo, bem depressa, do meu espírito pueril as dolorosas impressões, se um novo espetáculo não viesse acentuar profundamente. Que espetáculo era esse? Ele prossegue dizendo: fui ao quintal, e lá,
À sombra de uma laranjeira, vi deitado de bruço um pobre negro, que, se não me falha a memória, tinha uma grande massa de ferro cingindo-lhe os tornozelos. Acheguei-me, era a vítima desventurada que ali procurava um abrigo contra os ardores do sol. Enxotei as moscas que o perseguiam, e o espetáculo repugnante. Através do trapo que mal cobria-lhe as nádegas, pude perceber uma chaga viva, funda e purulenta. Ó maldita instituição, que desperta no homem o instinto da fera, obliterando os mais comezinhos sentimentos de humanidade. Fecho aspas. Se você tivesse fechado os olhos, mas acho que de olhos abertos, você se viu criança enxergando o escravo que padecia os horrores da tortura que fora submetido numa fazenda em Minas. Com a habilidade do escritor, o reverendo Eduardo cria experiências multissensoriais e prepara o seu leitor, ou melhor, gera no seu leitor uma disposição positiva para os argumentos que serão apresentados nos capítulos seguintes. A tradição homilética reformada ressalta, entretanto, que o estilo é apenas uma ferramenta no esforço de comunicar a palavra de Deus com fidelidade. Assim, além do pregador e do literato, o texto do reverendo Eduardo revela também o trabalho fiel do exegeta e do hermeneuta. E esse é o meu segundo ponto na análise da obra dele, o exegeta e o hermeneuta. Sendo pastor e escrevendo para o público cristão, a preocupação do autor é o exame da escravidão à luz das Escrituras. Seu ponto de partida, ou seja, o pressuposto que ele anuncia, é que a instituição da escravidão não possui a aprovação de Deus. É digno de nota o modo como o reverendo Eduardo interpreta o texto bíblico à luz do princípio reformado que a Escritura deve ser interpretada à luz da própria Escritura e sob a orientação do Espírito Santo. A tese defendida é que no Antigo Testamento a escravidão foi tolerada, assim como o divórcio, por causa da dureza do coração humano, mas jamais foi aprovada ou incentivada por Deus. E, além disso, a escravidão veterotestamentária era muito diferente na sua natureza da escravidão moderna, ou seja, da escravidão praticada no Brasil e nos países ocidentais, sendo, portanto, um absurdo tentar justificar os horrores da escravidão com o apoio do Antigo Testamento. Ele cita uma série de normas da lei mosaica, normas que tinham por finalidade atenuar os horrores da escravidão, a crueldade da escravidão, e ele faz o contraste entre a norma, dentre os vários contrastes que ele faz, mas ele faz o contraste, faz isso de uma forma irônica, a norma mosaica que ensinava que depois de 6 anos um escravo hebreu deveria ser posto em liberdade. E ele ironiza dizendo, aqui no Brasil, com a lei dos sexagenários, nós multiplicamos por 10, aquilo que prescrevia a lei mosaica. Lembra ainda que no princípio instituído, ou melhor, lembra ainda o princípio instituído por Deus, no suor do rosto comerás o teu pão. Nesse sentido, o reverendo Eduardo salienta que esse princípio é maior do que qualquer conjuntura histórica que possa justificar a escravidão. Aliás, a forte ética calvinista do trabalho é um dos elementos fundamentais para a rejeição da escravidão na exposição do reverendo Eduardo. No Novo Testamento, ele analisa a escravidão à luz do princípio cristológico e logo no início ele anuncia a incoerência em se pretender respaldar a instituição do cativeiro humano na mensagem de Cristo, ou seja, aquele que veio para libertar os cativos. Ele avança na teologia paulina, onde, segundo ele, alguns buscavam suporte para justificar a servidão humana, e demonstra que a lógica do apóstolo Paulo é que em Cristo todas as barreiras foram destruídas, inclusive a barreira entre livres e escravos.
Como bom hermeneuta, Eduardo contextualiza o ensino de Paulo, que na aparência poderia representar uma legitimação da servidão, mostrando que se tratava muito mais de uma concessão temporária para que o Evangelho ganhasse terreno no Império Romano e subvertesse as bases das relações humanas de modo definitivo. Nesse ponto, o tipo de argumento que o autor desenvolve lembra muito a noção weberiana de consequências não previstas, ou seja, embora Paulo não tenha agido como um reformador social, pregando o fim puro e simples da escravidão, o evangelho pregado por ele e disseminado no império, no longo prazo, atuaria em favor do fim desse tipo de exploração humana. Eduardo parafraseia a mensagem paulina aos cativos da seguinte forma, abro aspas, tende paciência, a semente do evangelho germina e em breve colhereis o fruto saboroso da liberdade. Em resumo, a interpretação feita da ética paulina no que se refere à escravidão, na visão de Eduardo, caminhava na direção oposta de uma aprovação e estaria mais para aquilo que os especialistas em ética têm chamado de ética temporal ascendente, ou seja, tolera-se temporariamente um mal, mas internamente ele vai sendo desconstruído pela pregação do Evangelho e pela ética cristã. Terceiro ponto que lembro para vocês na análise do trabalho do reverendo Eduardo é o seu papel como pastor e como teólogo público. Permitam-me, então, analisar o trabalho em questão, utilizando essa que é uma expressão do nosso tempo, obviamente, teólogo público. A religião cristã e suas relações com a escravidão é um texto eminentemente pastoral. Propósito da Sociedade Brasileira de Tratados Evangélicos era a evangelização, mas também a orientação pastoral dos cristãos, como se depreende dos títulos que eu li ainda há pouco para vocês, que foram escritos pelo reverendo Eduardo, os outros títulos. Portanto, o tom é eminentemente pastoral. A argumentação é bíblica, e seguindo o preceito reformado que o rebanho deve ser nutrido pela palavra de Deus e também corrigido com base nas Escrituras, ele escreve essa obra sobre a escravidão. Portanto, não se trata de um texto que tenha por público, por alvo, aqueles que não são cristãos. O quinto capítulo, dedicado ao papel do púlpito cristão no tratamento do tema da escravidão, é um capítulo que desafia a igreja. Esclarecido o tratamento que a Bíblia oferece ao tema da escravidão, o autor se pergunta, à luz de tais conclusões bíblicas e do avanço de toda a causa abolicionista no Brasil, qual deve ser a atitude do púlpito cristão? Será que, sob o ponto de vista da prudência, justificava-se ainda a adoção de um ponto de vista como o do apóstolo Paulo no Império Romano? Eduardo conclui que não havia ameaça alguma de convulsão social com a abolição no Brasil, portanto, com tais informações bíblicas e no contexto do fim do século XIX, diz ele, deixar de pregar contra a escravidão não era prudência, mas era infidelidade no púlpito, e exortava a igreja a se posicionar. Em 1886, o reverendo Eduardo conclama, então, por meio desse texto, os pastores a deixarem de lado a contemporalização diante do pecado grave que é a escravidão e os desafia a transcenderem a ética individualista de santificação que se mostrava ciosa na observância da guarda do domingo, na condenação dos jogos, mas fechava os olhos para o pecado social. É digno de nota que esse termo, pecado social, se tornaria popular na teologia do século XX, em correntes como a teologia da libertação, ou dentro da noção de responsabilidade social do Pacto de Lausanne, no mundo evangelical,
e esse termo foi usado de modo enfático pelo reverendo Eduardo no seu texto. Não posso deixar de mencionar a eloquência do texto do reverendo Eduardo, o que exemplifica o que disse no início. É o pregador e o homem de letras quem escreve. Assim ele termina o capítulo sobre o púlpito cristão. Abro aspas. Salve-se a honra do Evangelho, caindo de todos os púlpitos o raio exterminador da escravidão no seio das igrejas. No último capítulo, ele trata de aplicar à consciência do cristão a exposição que fizera sobre a escravidão, principalmente ao cristão que era dono de escravos. A contundência chega ao seu nível máximo nesse capítulo. Exemplifico para vocês, lendo novamente um trecho. Diz ele aos cristãos: se a religião, portanto, que professas condena o cativeiro, escolhe entre ela e os escravos que possuis, ou guarda os teus escravos e continua a aproveitar do suor do rosto do teu próximo, e neste caso, imitando o exemplo dos gadarenos, pede a Jesus que se retire da tua casa, ou então, restitui a teus escravos a liberdade roubada e declara por esse ato que não és mero hipócrita. Página 36. Ele avança nesse tom de confronto, procurando demonstrar que a conservação de escravos por parte de um cristão era um ato de desobediência aberta à vontade de Deus. É digno de nota que no seu trabalho de persuadir os cristãos a se encaminharem em favor da abolição, ele cita de passagem o progresso econômico dos Estados Unidos, obtido após a abolição, mas ele apega-se, para exortar o cristão a que libertasse os seus escravos, ele apega-se principalmente a dois argumentos teológicos, que ao mesmo tempo têm a finalidade de encorajar os cristãos a que deem esse passo de fé e alforriem os seus escravos. O primeiro argumento a que ele recorre é o seguinte: aqueles que têm escravos estão quebrando o mandamento não roubarás. Os cativos adquiridos no Brasil foram em circunstâncias de roubo, no assalto feito aos povos da África, mesmo quando o tráfico já estava proibido. E no roubo que era, ainda que o tráfico não fosse proibido, aquilo era um roubo porque era um roubo da liberdade, do direito à liberdade que é inerente a toda pessoa humana. O segundo argumento que ele usa para encorajar os cristãos a darem esse passo provém da visão reformada a respeito do trabalho humano. Ele encoraja a abolição e que os senhores que temiam perder sua mão de obra, sua força de trabalho, que eles o fizessem com base na fé. E ele dirige a eles a seguinte pergunta: afinal, não vale a bênção divina, a bênção de Deus, mais do que os braços de 1000 escravos? O que é melhor, ter 1000 escravos ou ter a bênção de Deus sobre o seu trabalho? Aqui o profeta veemente passa a pena ao pastor amoroso, que evoca a confiança na bênção divina sobre o trabalho humano como verdadeira fonte de êxito. Nesse último capítulo, ele avança em questões de natureza mais prática. Por exemplo, teriam os donos de escravo direito a reclamar alguma indenização junto ao governo? Ele opina que tal direito não existe, e ainda que existisse, o governo não teria dinheiro para indenizar os senhores de escravos. Deve-se registrar que a discussão que o Estado indenizasse os escravos não se faz presente no texto. Essa é uma discussão muito mais recente. Sua exortação é para que os donos de escravos assimilem o prejuízo financeiro e entreguem aos legítimos proprietários a liberdade que lhes foi roubada. Por fim, ele se estende ao coração da própria noção de salvação, ao lembrar a parábola do credor incompassivo, que, tendo sido perdoado de uma grande dívida, recusa a perdoar uma pequena dívida ao seu próximo.
e conclui dizendo: cristãos foram libertados do cativeiro do pecado pela graça divina. Afinal, poderão recusar-se a oferecer o benefício que já receberam de Deus, um benefício muito maior àqueles que são os seus cativos? Seria isso coerente com a fé? Pergunta o reverendo Eduardo. Termino. Assinalo numa conclusão provisória algumas lembranças importantes para situar no contexto mais amplo a obra do reverendo Eduardo. Primeiro, a religião cristã e suas relações com a escravidão é o desenvolvimento de um pensamento coerente com o pensamento social reformado. Na visão de João Calvino, a Igreja deveria buscar uma reforma integral da sociedade, nas áreas da política, na área social, econômica e espiritual. A voz da Igreja deveria ser ouvida no estabelecimento de regras para a produção da riqueza, no atendimento aos pobres, na distribuição equitativa dos bens entre ricos e pobres. Recordemos que as atividades dos banqueiros, dos mercadores, as relações entre devedores e credores mereceram atenção especial na obra de João Calvino. Ao escrever sobre a escravidão na sociedade brasileira, o reverendo Eduardo testemunha que faz parte dessa tradição cristã. Ainda nesse item é preciso registrar o modo brilhante com que ele incorpora a noção de graça comum, ou seja, a ação do Espírito Santo naqueles que não são crentes, mas são instrumentos nas mãos divinas para restringir a expansão do mal, de um lado, que era a escravidão, e promover o bem-estar social de outro. Ele reconhece que, por meio da graça comum, Deus age fora da igreja. Por exemplo, ao escrever, cito literalmente novamente, ele diz: levante-se em nome do Redentor o mesmo protesto que já se tem levantado em nome da razão, da humanidade e dos interesses do país. Que seria isso, senão a graça comum? Destaca o papel da imprensa, que, segundo ele, deve continuar a denunciar o pecado da escravidão. A segunda contextualização importante diz respeito ao local social de Eduardo Carlos Pereira. Lembremos que, além de pastor, ele era professor. Jovem, mudou-se para São Paulo, lugar por excelência da chegada de imigrantes e centro intelectual sob influência do pensamento liberal. 5 anos antes do reverendo Eduardo, ou do jovem Eduardo, tornar-se membro da primeira igreja, outro escritor famoso havia se tornado membro, Júlio Ribeiro. Ao apresentar um escravo de nome Joaquim e sua mãe para que fossem batizados na primeira igreja, em seguida tratou de dar-lhes carta de alforria. O movimento abolicionista no Brasil e o contato com os missionários do Board de Nova York exerceram papel decisivo nas ideias de Eduardo Carlos Pereira a respeito da escravidão. Em último lugar, além do tempo e do lugar social, cabe ressaltar igualmente a personalidade combativa do nosso autor. Eduardo Carlos Pereira não fugia de uma boa polêmica. Nessa linha, lembremos suas polêmicas no campo da educação, no primeiro cisma do presbiterianismo brasileiro, na questão maçônica e no enfrentamento do catolicismo romano. Seu temperamento aguerrido o levou a lutar muitas batalhas e, no texto, que é nosso objeto de análise, ele criticou a apatia social das igrejas diante da escravidão e atribuiu à atonia religiosa o envelhecimento prematuro das igrejas protestantes no Brasil. O reverendo Eduardo morreu aos 67 anos de idade, mas pela sua disposição para lutar em favor da justiça e daquilo que acreditava ser o melhor para a sociedade e para a igreja, ele conservou sempre a energia apaixonada da juventude. Obrigado. Obrigado, reverendo Valdinei, parabéns pela exposição. É mais um tempo agradável que estamos vivenciando. Então, agora eu passo a palavra ao nosso segundo palestrante da mesa, nosso querido Dr. Marcel Mendes, que dará continuidade ao tema.
Bom dia a todos. Sinto-me privilegiado de poder estar nesta mesa, ao lado de pessoas tão ilustres, aqui já citadas. E temos aqui pela frente também o privilégio de ter aqui um bisneto do reverendo Eduardo Carlos Pereira, que é o nosso querido presbítero, engenheiro Carlos Pereira de Magalhães, que nos honra aqui também com sua presença no auditório. Mackenzista, só podia ser, né? Coube-me, então, a responsabilidade de discorrer ligeiramente sobre o pensamento e a ação do reverendo George Whitehill Chamberlain, naquilo que diz respeito à questão da escravidão no Brasil. O personagem que nós ouvimos agora, por essa belíssima palestra aqui, a apresentação do reverendo Valdinei, é o reverendo Eduardo Carlos Pereira, que é posterior, que é sucessor, inclusive, do reverendo Chamberlain, no pastorado da primeira igreja presbiteriana aqui em São Paulo, e foi, o reverendo Eduardo Carlos Pereira, foi, inclusive, apontado, indicado para o ministério, para a preparação teológica, pela percepção que o reverendo Chamberlain teve do talento do reverendo Eduardo Carlos Pereira, então jovem, ainda recém-convertido à fé cristã reformada. Para evitar qualquer risco de anacronismo ou de descontextualização, será necessário primeiro situar esse ilustre personagem, eu me referi agora ao reverendo Chamberlain, nas coordenadas do tempo e do espaço. Para isso, recorro à síntese biográfica oferecida pelo historiador Alderi Souza de Matos, aqui presente. Então, destaco aqui alguns traços do retrato de Chamberlain. George Whitehill Chamberlain nasceu em 13 de agosto de 1839, em Waterford, no noroeste da Pensilvânia. Estudou no Colégio de Delaware, em Newark, estado de Delaware, onde se bacharelou em 1857, e no Seminário Teológico Union, em Nova York. Trabalhou como professor até que veio para o Brasil, por recomendação médica, em busca de clima mais propício à recuperação de seus problemas oftalmológicos. Chegou ao Rio de Janeiro em 1862, deslocando-se para São Paulo e depois para o Rio Grande do Sul, lugares em que exercitou o magistério da língua inglesa. Sentia, contudo, já arder em seu coração a chama da vocação pela pregação do Evangelho. Retornando a São Paulo, esteve presente na organização da primeira igreja presbiteriana, cujo atual pastor é o reverendo Valdinei. Isso aconteceu, essa organização, no dia 5 de março de 1865. No ano seguinte, 1866, foi nomeado missionário adjunto pela Junta de Missões Estrangeiras da Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos, tendo sido ordenado no Rio de Janeiro em 8 de julho de 1866. Em seguida, retornou aos Estados Unidos, onde aprofundou sua formação teológica no seminário de Princeton e contraiu matrimônio com a professora Mary Ann Annesley, que dá nome para este prédio. De volta ao Brasil em 1868, mudou-se para a capital paulista em 1869 e assumiu o pastorado da primeira igreja presbiteriana de São Paulo, permanecendo a função até 1887, com alguns intervalos motivados por viagens no Brasil e aos Estados Unidos. Coincidentemente, no ano em que foi proclamada a abolição da escravatura, em 1888, Chamberlain transferiu seu foco de atividades para outras áreas geográficas do país, sempre dedicado às missões presbiterianas. E após tratamento médico intensivo nos Estados Unidos, voltou novamente em 1892, fixando-se em definitivo no estado da Bahia, a fim de dar assistência às igrejas presbiterianas, já estabelecidas, e atuar como pioneiro na região da Chapada Diamantina. Acometido por grave doença, despediu-se desta vida em 31 de julho de 1902,
na cidade de Salvador, tendo sido sepultado no cemitério dos ingleses. Até aqui, traços biográficos do reverendo Chamberlain. Segundo o historiador Alderi Souza de Matos, que aqui está sendo citado, a presença de Mary Annesley e George Chamberlain em São Paulo ao longo de 19 anos produziu não somente o legado de uma igreja presbiteriana consolidada na capital paulista, com endereço próprio e reconhecida inserção social, como também constituiu as fundações de um imponente edifício educacional a partir da Escola Americana, que dá nome para este auditório, e que de uma origem humilde e despretensiosa, em poucos anos despontou como referência na cidade e na província. Evidentemente, a síntese histórica que acaba de ser apresentada não reproduz plenamente as dimensões da figura de Chamberlain, impondo-se, portanto, a inserção de apontamentos disponibilizados por biógrafos e pesquisadores. O recorte das referências está orientado pela intenção de identificar registros alusivos à questão da escravidão no Brasil, nas contribuições desse educador e missionário norte-americano, que, deixando sua pátria em plena guerra da secessão, escolheu tornar-se arauto do Evangelho da Paz e obreiro da educação. Essa investigação, contudo, só faz sentido se for considerado o ambiente eclesiástico próximo em que o reverendo George Chamberlain atuou como missionário e pastor, e, numa perspectiva mais ampla, o contexto sociopolítico e educacional em que elaborou como educador. Nesta minha comunicação, em razão do limite de tempo, ficarei restrito ao âmbito eclesiástico presbiteriano. Então, destaco a Igreja Presbiteriana do Brasil e a escravidão, período de 1859 a 1888. Em primeiro lugar, cabe lembrar a defasagem temporal de mais de 3 séculos entre a chegada da primeira expedição jesuítica na Baía de Todos os Santos, em 1549, e o advento das missões presbiterianas na Baía da Guanabara, em 1559. 310 anos de diferença. Qualquer comparação que se pretenda fazer entre a atuação do catolicismo e do presbiterianismo em relação ao problema da escravidão no Brasil, como alguns autores fizeram, a exemplo do intelectual Evaristo de Moraes, autor de uma obra clássica que trata da campanha abolicionista, qualquer atuação que se fizer, comparação que se fizer, ela tem um certo problema de origem, porque parece não fazer muito sentido. O presbiterianismo conviveu apenas 26 anos com o regime escravagista brasileiro, entre a organização da primeira igreja no Rio de Janeiro, em 1862 e 1888. Tempo insuficiente para colocar em ação um projeto abolicionista, como reclamam alguns autores. Em segundo lugar, cabe ponderar, como fez o pesquisador José Carlos Barbosa, que já foi citado desta manhã, que o presbiterianismo, em face de instalação do Brasil, tinha dificuldades naturais de assumir um posicionamento nítido e contundente de repúdio à escravidão, pois ainda era numericamente inexpressivo no cenário religioso brasileiro e convivia com as restrições da Constituição Imperial de 1824. Segundo o autor Silva, já aqui também citado, eu transcrevo um trecho da sua fala. A prioridade das missões presbiterianas instaladas no Brasil era o estabelecimento e o desenvolvimento da sua obra missionária denominacional. O envolvimento precoce com a questão abolicionista, temia-se, poderia colocar em risco todo o processo de implantação da igreja, em vez que o catolicismo era a religião majoritária e detinha um poder de influência política inquestionável frente à nação, pois gozava do status de religião oficial. O mesmo autor do livro A Campanha Abolicionista, de Evaristo de Moraes, criticou essa postura tímida. Diz ele: na capital do Império, os mais conhecidos pastores procediam como o geral dos padres católicos, temiam comprometer os interesses do culto, receavam a afastar os crentes, se pronunciassem decisivamente contra
a posse de escravos. Para reforço desse argumento, basta lembrar que, por ocasião da organização do primeiro sínodo do Brasil, exatamente no ano da Lei Áurea, isto é, em 1888, a Igreja Presbiteriana do Brasil contava com apenas 3 presbitérios, 62 igrejas, 2.947 membros comungantes. Havia em seu quadro 31 pastores, dos quais somente 12 eram nacionais, igual número de presbíteros e 43 diáconos. 2 anos depois, isto é, 1890, quando o Brasil contava com 14,3 milhões de habitantes, o número total de presbiterianos comungantes representava apenas 0,06% da população brasileira. Em terceiro lugar, se esses registros refletem o panorama institucional da Igreja Presbiteriana do Brasil no tempo em que conviveu com o regime de escravidão, não reflete necessariamente posicionamentos individuais que bem expressam o que pensavam algumas das lideranças da mesma denominação em matéria tão sensível quanto o cativeiro escravagista e a sonhada libertação. É nessa individualidade tão cara ao protestantismo reformado que se insere, por exemplo, a posição do pioneiro, o reverendo Ashbel Simonton, aqui já citado nesta manhã pelo reverendo Alderi, a quem o pesquisador José Carlos Barbosa chegou a chamar de abolicionista, devido à sua posição absolutamente contrária à escravidão negra. Essa individualidade revela também o pensamento do contemporâneo reverendo James Theodore Alston, um dos redatores do periódico Imprensa Evangélica, para quem, aspas, o cristianismo está longe de sancionar e favorecer a existência da escravidão, fecha aspas, e referindo-se ao, aspas, nefando tráfico de criaturas humanas, fecha aspas, sustentava que ele já havia acarretado para o Brasil, aspas, prejuízos morais, espirituais e materiais. Quanto a esse missionário e pastor, o historiador Alderi Souza de Matos menciona a publicação em forma de livreto, em 1885, de um importante sermão pregado por Alston no ano anterior, agora sob o título O Cristianismo e a Escravidão. Inserem-se igualmente aqui as manifestações reiteradas de outro contemporâneo da liderança presbiteriana, o reverendo Emanuel Van Noorden, militante ativo da causa abolicionista, já citado aqui também nesta manhã, a ponto de ter escrito cartas ao presidente dos Estados Unidos, denunciando o transporte de escravos para o Brasil por meio de navios estadunidenses. Numa das igrejas que pastoreou, foi adotada a seguinte resolução, igreja na cidade de Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul, aspas, considerando ser a escravidão um pecado contra Deus e o homem, nenhum proprietário de escravos pode ser admitido à igreja, a menos que liberte primeiro os seus cativos. Fecha aspas. Mencionados à guisa de ilustração, esses nomes de missionários e pastores que participavam da liderança do presbiterismo brasileiro nas décadas de 1860 a 1880, trago agora novamente para o primeiro plano a figura do educador e pastor reverendo George Chamberlain, objeto central desta breve comunicação. Então, meu tópico agora é a inclusão do escravo na pauta do educador Chamberlain. Depois tratarei do pastor. Começo esse tópico adotando como plausível a análise produzida pelo pesquisador Luiz Cândido Martins, em tese, agora já li, em tese de doutorado, defendida na Universidade Metodista de Piracicaba, no ano de 2008, a respeito da relação do protestantismo em geral e do presbiterianismo em particular com o elemento escravo. Cito agora o texto de Martins. O que o protestantismo, de forma geral, pretendia em relação à escravidão, pode-se dizer, era a integração, a conversão e a educação do negro, mas isso para dentro da cultura protestante e não para a sua simples emancipação. Já foi também abordado esse aspecto.
Talvez essa possa ser uma chave para a compreensão da dinâmica da ação missionária nos primórdios do presbiterianismo no Brasil, diante da questão da escravidão. Sobre a fundação, vejamos as principais referências que aludem principalmente à atuação de Chamberlain como educador em relação ao problema da escravidão e do abolicionismo. Eu vou deixar uma parte aqui fora para eventual menção posterior a respeito das origens da escola americana no lar, na casa, na família do reverendo Chamberlain, e sobre a composição étnica dos 3 pequeninhos que ali compareceram na primeira vez que se falou, então, de uma escolinha. Há controvérsias, há pelo menos 4 versões, talvez surja uma 5ª aqui na nossa conversa. 2 anos depois, em sua clássica obra, O Mackenzie, Benito Novaes Garcês registra, aspas, em 1872, na primeira classe da escola americana, sentaram-se filhos e netos de barões do império, filhos e netos de republicanos ilustres, lado a lado com humildes criaturas, filhas de escravos. Garcês, página 66. O mesmo autor consigna também a captação de contribuições destinadas ao custeio de bolsas de estudo. O reverendo George Chamberlain, estou agora fazendo leitura literal de uma página de Garcês, novamente, diretor da escola e também pastor da igreja presbiteriana local, deixou registrado em livro destinado ao assentamento de ofertas espontâneas para a manutenção do culto religioso, algumas ofertas destinadas a auxiliar alunos pobres que frequentavam a escola e que se viram na contingência de não poder pagar as novas taxas escolares instituídas em 1872. Há depois um trecho adiante em que o registro faz o seguinte: a seguir, alguns nomes dentre os responsáveis por aqueles donativos, conforme Garcês. Dona Maria Antônia, já citada aqui nesta manhã, baronesa de Antonina, contribuindo com 52 mil réis para custear o estudo da filha de sua escrava. Em outra passagem do livro, Benito Novaes Garcês relata a visita do imperador Dom Pedro II à escola americana, que deu-se no dia 1º de outubro de 1878. Aspas, Sua Majestade foi recebido pelo reverendo George Chamberlain e membros do corpo docente da escola americana. Após haver percorrido o estabelecimento de ensino, deteve-se finalmente na classe regida pela professora Adelaide Molina, vice-diretora interna da escola. Desejou saber quais as famílias ali representadas por tão garbosa juventude. Enquanto a professora Adelaide ia mencionando os nomes das famílias, o imperador parou diante de 2 alunas pretas e perguntou: e estas? Ao que respondeu a professora: são apenas a Leonor e a Joana, filhas de escravas da baronesa de Antonina, Dona Maria Antônia da Silva Ramos. Um largo sorriso despontou na fronte do velho monarca, que, dirigindo-se à sua comitiva, exclamou: que beleza! Aqui não há realmente preconceito de espécie alguma. Passo à inclusão do escravo na pauta do pastor, reverendo Chamberlain. O historiador Vicente Temudo Lessa refere-se a numerosas vezes ao ardor missionário do reverendo Chamberlain, a abrangência do seu campo de ação e a diversidade social e étnica dos seus interlocutores. Vejamos, por exemplo, os fragmentos abaixo. Vou ler alguns pequenos trechos para não cansar os demais. No dia da profissão de fé, é um trecho já também citado, de sua mãe, Júlio Ribeiro, aqui citado como professor do primeiro dia de aulas da escola americana e intelectual aqui conhecido, apresentou ao batismo um seu escravo menor. Pela 3ª vez vamos falar de nome Joaquim, e pelo qual se responsabilizou como cristão. Faltava menos de 1 ano para a lei do ventre livre. Foi o primeiro menino escravo batizado pelo reverendo Chamberlain no registro de atas de São Paulo. Chegamos a 1879, o reverendo Chamberlain, que tão enternecido se mostrava diante dos escravos de Inácio Pereira Garcia, na Figueira, um local chamado assim, deveria ser de muita satisfação a recepção de escravos no seu rebanho.
Assim teria sido quando encetou o ano de 1879, recebendo ao Grêmio da Igreja, no primeiro domingo do ano, 2 pobres escravas. Uma redundância, certamente, né? 2 pobres escravas. Felismina e Lucinda, arroladas simplesmente pelo nome próprio. De Felismina se registra que esperou 4 anos sem obter o consentimento de seu senhor, até que conseguiu realizar o seu sonho, trazendo consigo uma companheira de cativeiro, já citada pelo reverendo Alderi. No mês seguinte, outra escrava, Benedita Justina, pertencente à família de Dona Ana Almeida, deu o mesmo passo de suas companheiras. Muitos escravos se converteram em várias igrejas. No mês de outubro, recebeu o pastor de São Paulo mais 2 servas, Joana e Leonor, escravas de Dona Maria Antônia. Ao todo, 11 pessoas em 1879, sendo 5 escravas, membros da primeira igreja presbiteriana de São Paulo, na época pastoreada pelo reverendo George Chamberlain. Sobre a presença de escravos no rol de membros da igreja presbiteriana de São Paulo, menciona agora o reverendo Boanerges Ribeiro, chamando a atenção para o não envolvimento das lideranças do presbiterianismo nas campanhas em favor da abolição. Aspas, palavras do reverendo Boanerges Ribeiro, também historiador reconhecido. Entre os primeiros convertidos de Blackford, pastor anterior a Chamberlain na primeira igreja, estava o professor Ciríaco, de quem se diz que frequentava a roda de Luiz Gama. Mas não se veem os implantadores da reforma religiosa ativamente engajados em campanhas de emancipação. Ao contrário, há registros da conversão de escravos presbiterianos. Escravos de presbiterianos são casados pelos pastores. Filhos de escravos são batizados por esses pastores. Talvez fosse natural aos pregadores reformados, vindos da terra de Lincoln, nortistas e abolicionistas, que se engajassem no movimento anti-escravagista nacional. Mas a estratégia dos missionários presbiterianos parece ter sido diversa. Sobre a figura de Chamberlain, encontramos ainda em Boanerges Ribeiro a referência a uma viagem que faz ao interior paulista, onde com ternura quase paternal, e cito entre aspas, também já foi citada essa expressão, ensina um hino evangélico aos escravos de uma fazenda que o hospeda. Aqui talvez se possam identificar traços dessa estratégia, que só seria quebrada anos depois pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, aqui já amplamente citado, sucessor de Chamberlain na liderança da Igreja Presbiteriana de São Paulo, quando desafiava, aspas, frase também já citada, salve-se a honra do Evangelho, caindo de todos os púlpitos o raio exterminador da escravidão no seio das igrejas. Passo então às considerações finais e encerro minha singela comunicação com a nítida sensação de que o assunto foi apenas tangenciado superficialmente, merecendo ser aprofundado e expandido, em razões das questões instigantes que suscita e da relevância que transparece desse núcleo temático e de suas bordas. Quanto a George Whitefield Chamberlain, estou convencido de que sua vasta folha de serviços prestados simultaneamente à causa do Evangelho e à causa da educação constitui atestado irrefutável de uma notável vocação de voltar-se para o próximo e contribuir para o seu crescimento, para a sua inserção social, para a sua dignidade e, numa dimensão ainda mais sublime, para o seu arrolamento como cidadão do reino de Deus, em cuja jurisdição, aspas, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Ao contrário do personagem já citado, notável reverendo Eduardo Carlos Pereira, Chamberlain não deixou textos escritos sobre o tema, tanto quanto eu pude acessar
e talvez o reverendo Alderi possa nos ajudar nisso, mas acho que não há textos, não há sermões publicados sobre o tema, mas aqui a minha referência foi o que Chamberlain expressou por meio de atos, de atitudes, de posturas, na sua atuação, tanto como fundador, diretor da escola americana, como professor, portanto, educador, e como pastor da primeira igreja presbiteriana de São Paulo, que foi por ele conduzida durante quase 20 anos. Então, pelos frutos conhecereis a árvore, o tronco, a índole, e essa é certamente a leitura que me permito fazer aqui no encerramento desta breve comunicação. Obrigado. Obrigado, doutor Marcel. Mais uma brilhante exposição sobre esse tema muito complexo, tema difícil de ser abordado, porém de muita coragem por conta do núcleo de estudos do protestantismo que está inserido na nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie. Como todos podem perceber, mesmo antes de se tornar comum a palavra inclusão ou a expressão inclusão social, o Mackenzie, o presbiterianismo brasileiro, ou o presbiterianismo no Brasil, já fazia uso prático da inclusão social. E, posteriormente, nós teríamos outros grandes exemplos de outras formas de inclusão. Então, nesse momento, eu agradeço mais uma vez a participação do pastor José Roberto Alves Loyola, que nos abrilhantou com a primeira exposição, o reverendo doutor Valdinei Aparecido Ferreira, com a segunda exposição, o nosso professor doutor Marcel Mendes, com a terceira exposição. Eu recebi aqui algumas perguntas. Certamente a pergunta não foi qual é o nome do primeiro negro batizado pelos pastores presbiterianos, que foi citado aqui pelo menos 3 vezes, não é? Então, eu acho que no final da tarde todo mundo vai ter que saber de cor o nome, né? Pois é. Muito bom. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas antes das perguntas eu tenho aqui uma expressão de alegria feita ao pastor Roberto Loyola, José Roberto Loyola. Alguém escreveu assim: parabéns por construir suas frases e considerando negros escravizados, africanos escravizados, pessoas escravizadas, e não utilizar escravos negros, escravos africanos ou simplesmente escravos. Então ele diz: parabéns pela palestra, você me representa. Bem, pela ordem de exposição, eu tenho aqui algumas perguntas, mas os demais componentes da mesa, se sentirem à vontade também para querer responder, é só se pronunciar. Mas as perguntas iniciais que eu tenho aqui me parecem mais dirigidas ao pastor José Roberto. Eu tenho 2 perguntas que eu vou fazê-las numa só. Diz o seguinte: embora tenha havido significativa participação da Igreja Protestante na abolição, qual explicação o senhor daria para a ausência, em grande parte, de negros em posições de destaque e poder em instituições históricas e até mesmo pentecostais, como o senhor citou? E onde se reside, ou onde reside realmente o bloqueio aos negros no Brasil? Parte dessa resposta está no fato de um imaginário racista construído desde os mitos mais antigos, né, relacionados à leitura bíblica, né, como, por exemplo, aquele mito do Sem Cã e Jafé, onde já estabeleceu lá atrás que o negro seria um resíduo
do mal sob a maldição de Noé, no caso, de Cã, né? Depois você tem um processo cultural, um processo de construção social, que vem sedimentando nesse imaginário europeu que coloniza as Américas, que traz o cristianismo para as Américas, que evangeliza, civilizando os indígenas, os africanos, etc. Esse conteúdo que é sedimentado nesse imaginário dessas populações vão estabelecendo uma distância, né? Uma distância entre essa antropologia africana e essa antropologia europeia. Então, esse seria o primeiro passo aí. Depois, as igrejas protestantes, que vêm, na sua grande maioria, cujo nascedouro é a Europa, né? Primeiro aí os congregacionais, os pilgrims, que vão para os Estados Unidos da América, colonizar, fazer uma nova Inglaterra, dentro de uma perspectiva de doutrina do manifesto, que é uma doutrina que entendia que os congregacionais, os protestantes ingleses, por exemplo, seriam uma espécie de Israel, né? Levantados para construir uma nova Canaã, conquistar uma nova Canaã. Então, esse imaginário religioso vem no arcabouço da proclamação do Evangelho para o Brasil. E ao chegar no Brasil, quer dizer, no contexto geral do século XIX, você tem uma racialização científica, né? Uma teoria racial fundamentada pela ciência, né? Onde o negro, os indígenas, enfim, são pessoas de segunda categoria. Então, esses primeiros missionários que chegam, cuja formação é no berço desse eurocentrismo, tanto americano quanto europeu, citando aqui a velha escola, né? No caso do presbiterianismo, né? Doutrina da igreja espiritual e tal. Quer dizer, esse missionário não tinha aporte teórico para enfrentar essa realidade nova, que seria o trabalho missionário sem reproduzir esses estigmas, né? Quer dizer, eu até compreendo que, do ponto de vista da consciência desse missionário, da intencionalidade desse missionário, creio piamente até na boa intenção, todas as boas intenções possíveis de evangelizar essas pessoas, eles não tinham como perceber que era um absurdo aquilo, né? Quer dizer, mas aí eu faço essa colocação, mas ao mesmo tempo, quando eu me lembro do reverendo Eduardo Pereira, por que ele conseguiu? Quer dizer, é claro que quando a gente olhou ali a biografia, a formação dele, as relações, as articulações dele no processo de sua formação intelectual, teológica, etc. Tal, eu acho que aí também está um pouco a resposta disso, né? Mas como é que o Carlos Eduardo Pereira, em 1886, consegue intuir, consegue ler a Bíblia dessa forma e os demais não conseguem? Talvez seja intencional, então. Eu acho que essa ideia de que havia uma intenção de manter o status quo para atender interesses comezinhos, né? Parece que essa tese parece ser mais forte. Parece ser mais forte. Porque se não tivéssemos ninguém falando lá em 1886 contra a escravatura, vamos dizer que todos estavam com boas intenções, mas não tinha aporte teórico para pensar a realidade. Mas como assim, né? Quer dizer, passa por um processo de transformação, inclusive pessoal, devocional, da fé, dessa consciência cristã, né? Mas também de uma forma de reproduzir o status quo, no caso. Eu não sei, eu acho que eu alonguei bastante a resposta. Eu respondi? Acho que foi bem claro, muito
Bom, eu tenho um registro, viu, pastor, interessante. Quando eu era criança, eram famosas as enciclopédias, né? Algumas pessoas aqui vão lembrar da Delta Larousse, o Tesouro da Juventude, a Enciclopédia Barça, não é? E eu ganhei de presente uma enciclopédia que chamava Trópico. Talvez alguns de vocês aqui, com um pouquinho mais de idade, vai se lembrar. E nessa enciclopédia existe em cada volume um caderno que tem o título História da Humanidade. E essa enciclopédia foi adquirida nos anos 1960, portanto eu estou falando de apenas 50 anos. E a interpretação dada para o surgimento da etnia negra foi exatamente pautada na maldição de Noé. Veja, nós estamos falando 70, 80 anos depois desse período que o senhor coloca, e ainda se preservava essa interpretação. Então, é bastante recente isso. Muito bem lembrado. Concluindo sua resposta, essa questão, por exemplo, por que então não aparecem os negros, os afrodescendentes, nas estruturas da igreja, das instituições em geral, do protestantismo histórico? Por quê? É claro, né? Se o negro é um modelo de maldade, eu perguntaria para as pessoas que estão aqui presentes se alguém já teve alguma visão. Como tem bastante crente aqui, alguém já deve ter alguma visão, né? Teve uma visão espiritual. Não é possível que não, né? Alguém já teve algum sonho sobre pesadelos? Alguém já teve nesse horizonte aí, nessas experiências, um sonho com um anjo branco? Como é que o mal aparece sempre no imaginário dos sonhos, dos pesadelos? Já pensou num Deus preto, assim, um anjo preto aparecendo, dando uma mensagem para você? Né? Eu acho que, com esse imaginário, como é que eu vou ver, se eu tenho ideia, se eu relaciono negro ao mal, se eu relaciono negro ao que é sujo, ao que é ruim, eu não tenho motivação para promover essas pessoas para lugares de destaques, porque eu tenho dúvidas se são inteligentes, inclusive, se tem uma certa maldição residual aí, isso pode atrapalhar. Quer dizer, então, esse imaginário impede que você tenha, de fato, mais negros nas várias instituições hoje, ainda. Por exemplo, no caso do pentecostalismo. Eu diria que o pentecostalismo, veja só, eu vou fazer uma afirmação aqui um tanto perigosa, os terrenos das religiões são, às vezes, movediço, mas vejam só, eu percebo que nós, os pesquisadores, estudantes em geral, deveriam se interessar em fazer um trabalho muito interessante e necessário sobre a constituição do mal. Um novo trabalho sobre a constituição do mal. Porque o que é o maligno? O maligno é africano. A ideia de que todos os demônios do mundo inteiro foram para a África. Pode vir alguma coisa boa da África, vocês acham? Quer dizer, então, dentro dessa constatação, a noção de mal na Bíblia é sempre pautada pela questão racial. Então, se eu tenho uma quantidade de negros e negras numa igreja pentecostal, por exemplo, eu como pastor, diretor, fundador, eu até acolho o dízimo, a oferta, porque o dinheiro a gente faz uma oração lá e já transforma a bênção, né? Tira toda a maldição, né? Mas as pessoas em si, elas não vêm junto com o seu dinheiro. As pessoas que financiam essas estruturas, elas não são valorizadas a esse ponto de serem contempladas nas instâncias de poder, nas instâncias decisórias, por um mero capricho epistemológico, um preconceito, um epistemicídio, né? Um assassinato de um pensamento típico porque o jeito africano de ser é maligno. Inclusive, nós temos dificuldade de citar alguns termos, né? Iorubás,
da África em geral, sim? Oxalá, né? Oxalá nós sejamos libertos disso, né? Eu acho que, não sei se respondi a pergunta, falei bastante, de maneira assimétrica, né? Muito obrigado. Temos aqui uma outra pergunta, que talvez valha para os três, talvez, quem sabe, até mais para o professor, para o pastor. Alguém pergunta o seguinte, ou pede uma explicação, se é possível falar um pouco sobre o malês africano no Brasil e o protestantismo brasileiro. Que relação existiria aí? Ou qual alguma... Malês. O malês. Eu quero super recomendar um artigo bastante instigante da professora doutora Lídice. Está lá no site, né? Quer dizer, eu me lembro que o professor... Quem falou sobre o Chamberlain? Você aqui. O professor aqui, Marcelo, né? Marcel. Ele dizia que, por exemplo, que o calvinismo não favorece a escravidão. Porque no calvinismo existe uma ideia muito forte de que você precisa trabalhar. Né? Trabalhar para a glória de Deus. E aí, fazendo um contraponto com a ética calvinista, com a ética dos malês, ética dos negros islamizados, que estão presentes bastante lá, estiveram presentes bem assim efetivamente na Bahia, na ética islâmica também não favorece a escravização. É interessante, eu não sei se a professora Lídice corrobora essa ideia, mas a ética islâmica não comporta a escravização de pessoas. Se tornar adepto de Alá, por exemplo, é ser soberano, é ser liberto. Né? Quer dizer, então, por isso que tem, sobre esse tema dos malês, são muito interessantes porque eles eram um tipo de africanos escravizados, especialmente na Bahia, que eram dotados de muitos saberes. Sabiam ler, escrever, conheciam tecnologia, quer dizer, eles eram mais, vamos dizer assim, rebeldes, no sentido de resistentes, eles eram mais rápidos e estratégicos para fazer suas revoluções. Então, veja que a experiência de fé, a doutrina, pode determinar uma conduta e uma autoconsciência libertadora. Né? Eu diria sobre os malês esse destaque, que eu achei muito interessante, fazendo um paralelo com o calvinismo, por exemplo, né? A questão do trabalho. Quer dizer, se você é um calvinista que se preza, você não vai ficar de braços cruzados e mandar os outros trabalhar para você. O trabalho é uma bênção. Trabalho é uma bênção, exatamente. Muito bom. Essa pergunta aqui para o reverendo Valdinei, ele abordou exatamente essa parte do trabalho com Calvino, e a pergunta é um pouco dúbia aí, mas eu vou colocá-la do jeito que me apareceu aqui. Existe documento que assegure se reformadores como Calvino e Lutero foram ou não senhores de escravos? Uma realidade europeia, eu não entendo muito bem essa pergunta, mas de qualquer forma. E, ao mesmo tempo, em apoiar o batismo de Joaquim, Júlio Ribeiro zelou-se em que sentido? Queria receber, amar como a si mesmo, um irmão em Cristo, ou procurou conformar, aproximar seu escravo e sua pretensão de fé, ou seja, se tornou um irmão na fé, ou um escravizado, escravo até na fé? Só sobre o trabalho calvinismo ainda, lembrando que quando o Max Weber desenvolve a chamada doutrina, a análise, né, da doutrina da prova, da eleição entre os puritanos, ele lembra que um dos sinais de
poderiam apontar que a pessoa não era um predestinado, um eleito para a salvação, era a falta de vontade de trabalhar, né? Sempre que eu tenho preguiça, eu me lembro disso, né? Isso é boa, hein? Isso é terrível para nós, né? Mas eu não sei responder, né? Nunca li nada sobre os reformadores, imagino que não, pelo contexto da Europa e também das motivações de Júlio Ribeiro, também não sei responder, mas ao que tudo indica, a alforria ia na direção de que ele caminhava para uma compreensão, se é que não a tinha ainda, de que eram iguais, né, as pessoas que estavam sendo apresentadas. Obrigado. Uma pergunta aqui que fica para os três, quem se habilitar a responder. Do Evangelho, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sendo a escravidão legal, não seria um contraponto para justificá-la ao cristão? Pode, claro. Eu acho que esse tipo de discussão, né, e análise que a gente faz da história e da posição da Igreja em relação a diferentes temas da história, acho que claramente o reverendo Eduardo desconstrói esse tipo de argumento, né? Aliás, eu não citei, mas há uma frase dele que nenhuma lei está acima da vontade de Deus, né, e deve ser obedecida em oposição à vontade de Deus, né? Isso ele diz com todas as letras no texto. Mas a doutrina reformada, né, do campo principalmente luterano, dos dois reinos, justifica, não é, ou pode ser utilizada para justificar isso que é de César, para César, o que é de Deus. Então, se é legal, está justificado, né? Acho que o reverendo Eduardo, ele transcende essa discussão e, sendo coerente com a compreensão calvinista de que o dever do cristão é buscar uma transformação completa da sociedade, ainda que isso tenha limites na história, mas buscar moldar uma sociedade à luz da palavra de Deus, ele afasta isso, né? Pastoralmente, eu acho que a gente tem que ter um cuidado, né? Eu acho que a palavra do Dr. Marcel foi muito precisa nesse sentido, que missionários, numa circunstância de religião minoritária, num terreno hostil, obviamente não vão abraçar de imediato uma polêmica que é nacional e sobre a qual há grande divisão no país. Eu acho que essa prudência dos missionários é mais ou menos entendida, não é? E o fruto imediato, não é, da posição do reverendo Eduardo é compreensível também por ser um nacional, né, um nativo profundamente imerso nas questões nacionais, um gramático, quer dizer, uma pessoa com autoridade para falar das questões nacionais. O Joaquim Nabuco menciona que os jornais protestantes se manifestavam favoravelmente ao fim da escravidão. Então, eu acho que o ambiente era positivo, mas nas questões polêmicas, políticas, sociais, muitas vezes é difícil para a igreja, enquanto instituição, assumir um posicionamento, uma vez que a igreja ela acolhe essa pluralidade de opiniões. Mas indivíduos, né, a gente tem que fazer diferença entre a igreja instituição e a igreja orgânica. Os indivíduos que são igreja também, que organicamente estão inseridos em diferentes setores da sociedade, nessa perspectiva calvinista, não podem fazer esse tipo de separação conveniente, não é? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, quando você sabe que César avançou o limite. Eu acho que concordo plenamente com a colocação do professor. Eu acho que é mais uma questão de estratégia, né? Eu achei interessante
a apresentação do professor Dr. Marcel, do professor Valdinei, a noção ética ascendente. É compreensível, né? Porque você tolera e desconstrói. Quer dizer, mas ao mesmo tempo, isso não justifica, mas é exatamente a tensão, porque não tem uma resposta pronta para essa questão. Vivemos uma tensão o tempo inteiro entre a radicalidade do Evangelho e os arranjos sociais, condicionamentos econômicos e tal, e a necessidade de sobrevivência de uma instituição que está chegando, que está... Né? Quer dizer, mas ainda assim não justifica, mas a tensão ela deve ser encarada com dignidade. Né? Porque, por exemplo, essa questão da exegese, da história das produções dos textos, a gente que tem lido a Bíblia há alguns anos, nós temos a consciência de que a história de construção dos textos, Pentateuco, por exemplo, os textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, para entender, por exemplo, a posição de Paulo em relação a Filemão e Onésimo. Quer dizer, existe uma tensão nesse mundo aí dos textos. Né? Quer dizer, um desafio exegético muito profundo. Mas, assim, finalizando aqui, eu só acho que nós devemos... Eu prefiro manter aquela postura do Carlos Pereira, sempre buscando na transformação, não tentando justificar, porque, afinal de contas, existe uma radicalidade do Evangelho que é perder a cabeça. Né? Quer dizer, então, rola muito essa preocupação de não perder cabeça da instituição, de não perder, de não ser, de fugir das zonas de conflito, ficar na zona sempre de conforto, né? Quer dizer, esse é um desafio permanente. Bom, estamos aí quase no encerramento. Eu vou juntar aqui duas perguntas, porque elas se complementam, e também fique à vontade para podermos ser um pouquinho mais breves nas respostas, por favor. A colocação é a seguinte: a Lei Áurea de 1888, se por um lado determinou o fim da escravidão, por outro lado abandonou a população negra à sua própria sorte, pois não houve preocupação em assegurar-lhes condições mínimas para garantir sua providência, ou sua previdência, né? Que acho que é previdência. Nesse contexto, quais foram as principais iniciativas das igrejas protestantes para socorrer e amparar esta população recém-libertada? Completando, os escravos batizados e recebidos como membros continuaram na condição de escravos de seus senhores protestantes ou não? Houve algum tratamento diferenciado para esses escravos após os seus batizados? Existe alguma possibilidade de que a conversão desses escravos tenha ocorrido apenas na busca de uma condição social melhor? Rapidamente. Nas minhas leituras ficou muito claro que alguns proprietários de escravos, como, por exemplo, os luteranos que chegam aqui no Brasil, eles tinham bastante escravos. Existe uma história interessante também no Museu a missionária Martha Watts, que, ao chegar em Piracicaba, encontra a escrava Flora. E ela os missionários metodistas compram a alforria, compram a escrava para dar liberdade para ela. E ela é arrolada no rol de membro da Igreja Metodista de Piracicaba, né? Quer dizer, existe eventos, exemplos assim, mas eu diria que essa pergunta deveria ser transformada num projeto de pesquisa. Eu acho que ela é muito interessante, né? Temos algumas coisas que eu já pude perceber,
mas ainda há muito o que pesquisar sobre essas questões aí ligadas aos relacionamentos e à ascendência do negro e da negra no contexto do protestantismo, né? Enfim. Temos aqui uma outra que já foi respondida sobre a maldição de Noé. E a última pergunta, então, é a seguinte: o protestantismo ainda peca quanto à sua musicalidade, ao não valorizar tanto as músicas de, entre aspas, origem negra. O mesmo é feito com os instrumentos de percussão, atabaque, berimbau e outros. Isso por uma mentalidade musical aqui não dá, contra a África, talvez, contra a cultura africana. Ele pergunta, ou ela pergunta, a respeito das músicas que são cantadas nas igrejas, ou são produzidas nas igrejas, que não prestigiam as tradições africanas e tampouco também os instrumentos de percussão. Talvez essa pergunta esteja buscando mais o universo das igrejas históricas. Mas eu penso que no pentecostalismo, essa questão da musicalidade é mais próxima da antropologia africana. Essa coisa do êxtase, da experiência, dos gestos assimétricos e da vivência em si mais informal, mais espontânea, né? Não que nas históricas não tenham, já tem uma influência bastante interessante também em algumas igrejas luteranas que eu conheço, metodistas, mas eu creio que a musicalidade do pentecostalismo é mais próxima, a musicalidade é mais próxima da cultura africana, né? É muito interessante isso. Muito bem, mais uma vez nós agradecemos a presença de todos os que estão aqui na plateia.